Você pode se sentar. Nessa noite eu gostaria que nós estivéssemos refletindo um pouco sobre a importância da obediência. Nós acabamos de cantar que o Senhor seja o nosso universo. Você acabou de cantar que não quer dar para Ele só uma parte do seu tempo, entregar os planos. E tudo isso passa por obediência. Eu estava essa tarde comentando com o Enoque a respeito de uma história. Muitas vezes nós cantamos, tem até uma música que, se não me engano, foi a Nívia que gravou, que fala sobre os irmãos moráveis. E talvez você tenha cantado já essa música e nem sabe a história. E eu gostaria que a gente começasse a refletir sobre a obediência, sabendo um pouco da história dos irmãos moráveis. Conta-se a história que 2 jovens moráveis, eles souberam que no leste da Índia, numa ilha, havia 3.000 escravos que pertenciam a um ateu britânico. Você consegue dimensionar 3.000 escravos pertencentes a um senhor que não cria em Deus? E esses 2 jovens não conseguiram ficar sem fazer nada. Eles entenderam que um dia eles conheceram a mensagem da cruz. E essa mensagem transformou a vida deles. E essa história conta que esses 2 jovens tentaram entrar nessa ilha para evangelizar. E, logicamente, foram barrados. Então, eles tiveram um plano. Eles resolveram se vender. Eles se venderam como escravos para esse senhor ateu. E o dinheiro arrecadado, eles pagaram a passagem para chegar até essa ilha. E diz que quando eles estavam no porto, a família, os amigos, ninguém entendia a decisão deles. E perguntaram para eles assim: por que vocês estão fazendo isso? Olha, nós nunca mais vamos nos ver. Por quê? E eles não responderam nada. E conta-se a história que quando o barco começou a afastar do porto, os 2 rapazes gritaram assim: que através da nossa vida, o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício. Se a gente pudesse traduzir, eles estavam falando assim: olha, que a nossa vida, que quando Deus olhar a nossa vida, Ele fala assim: aqueles 2 entenderam a mensagem da cruz. Aqueles 2 entenderam o sacrifício do meu filho. Não foi à toa. Porque eles entenderam e foram levar salvação a outros. E lendo essa história, a gente comentando, eu falei assim, que nós como servos de Deus, nós precisamos despertar. Vira para o seu irmão e fala para ele assim: meu irmão, você precisa despertar. E talvez esse irmão que está aí do seu lado não entendeu nada. Então fala para ele assim: você precisa despertar como servo. Se nós formos a um dicionário e formos olhar, obedecer, nós vamos ver algo parecido assim, que é ouvir, é atender a ordem ou um princípio ditado por quem tem autoridade superior. E eu já contei isso aqui inúmeras vezes, vou contar de novo, que quando eu me converti, a esposa do meu pastor, ela era muito zelosa. E eu me lembro que ela chegou perto de mim e falou comigo assim: Cristina, você entendeu o que você fez? E eu falei para ela: acho que eu entendi. Eu era adolescente. E ela falou comigo assim: olha, a partir do momento em que você levantou a sua mão e você declarou Jesus como Senhor, você declarou assim: Jesus, o Senhor é dono da minha vontade, eu estou te entregando. Ele não tomou, ele não usurpou, apesar de ter pago um alto preço, ele te deu a liberdade de entregar a sua vida ou não. Você consegue entender isso? E isso eu carrego para mim como lição na minha vida cristã. E quando nós ouvimos falar sobre obediência, nós precisamos entender o que é ser servo. Não tem como obedecer ao Senhor se nós não entendermos o que é ser servo. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 6.
Romanos 6, a partir do verso 15. Diz assim: e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos a quem obedece? Escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. É curioso que quando nós lemos esse texto, nós vemos aí um paralelo de como é que nós éramos escravos do pecado e mudamos de Senhor. Se você, na sua casa, ligar o seu televisor, você vai poder ver inúmeras pessoas escravas do pecado, iludidas por uma falsa alegria. Mas é interessante que, apesar de iludidos, apesar de escravos do pecado, eles têm uma coisa que muitos de nós já perdemos. Se você se converteu, ou seja, se você não nasceu em um lar cristão, você vai entender bem o que eu estou falando. Quando você não era cristão, qual era a sua disposição? Se chamassem você para ir a qualquer lugar, a qualquer hora, qual era a sua disposição? Olha, esse pessoal que está aí pulando o carnaval, a disposição deles é até a quarta-feira, meio-dia. Não tem cansaço, não tem desculpa, não tem nada que segure esse povo em casa. E aí nós vamos pular para uma outra área que os brasileiros gostam muito, o futebol. Quando você torce para um time, você tem disposição de gritar por esse time, de pagar mico por esse time. E aí talvez você fale assim: que é isso, pastor? Eu falei: irmão, se tem uma pessoa que tem birra de futebol, sou eu. Porque eu acho um desperdício de tempo. Opinião minha. E de energia também. Eu vejo torcedores que chegam a agredir o outro em nome de uma preferência. Uma coisa bem absurda, né? Mas ele é incapaz de proferir uma palavra mais alta para falar de Jesus. Ah, tem disposição de ir para o campo e ficar o jogo inteirinho. Se for do seu time, você tem disposição de ficar em pé o tempo inteiro e gritando: e vai, fulano, e corre, Beltrano, e pula. Mas quando chega na igreja, te bate um marasmo, uma canseira, uma leseira, que eu não sei de onde aparece, a sua bunda cola no banco. Os irmãos do louvor, tem hora que eu fico olhando e falo: oh, Deus, tem misericórdia. Irmãos, vamos, irmãos. Irmãos, eles quase colocam vocês nas costas para adorar o Senhor. É lógico que não são todos. Mas isso tudo passa por onde? Por obediência. Por entender o que é ser servo. E aí, quando nós começamos a olhar o que a palavra fala, ela começa a dizer assim: olha, você agora tem desculpa para viver no pecado? Claro que não. Só porque você não está debaixo da lei? Não. Porque na graça você entende que você obedece por amor. Não é por medo, não é por terror. Porque antes, na época da lei, era assim: pecou, morre. Apesar que hoje nós vemos, se a lei ainda perdurasse, não seria de todo mal, não. Tudo bem que não seríamos tantos, mas não seria de todo mal. Porque na lei era dente por dente, olho por olho. Mas aí nós estamos vivendo a graça. E achamos que por causa da graça, nós podemos fazer de qualquer jeito.
E aí nós vemos nesse texto que ele começa a dizer assim: olha, você foi escravo do pecado. Teve uma época em que o seu Senhor não era Deus. O seu Senhor era mau. E ele te tratava de forma má. E ainda assim você o obedecia. E aí você fala assim: que isso, pastora? Eu não obedecia não. Não. Se você tem um vício de bebida, cigarro, jogo, enfim, você vai ver que você obedece a esse Senhor. Se você tem um vício da mentirinha, você obedece a esse Senhor. E com um detalhe: ele tem um pagamento para você. A Bíblia fala que o pagamento que esse Senhor reserva para você é a morte. Mas aí você resolveu aceitar a Jesus e se entregar a Jesus. E talvez nós não entendemos isso. Hoje é momento de nós celebrarmos a ceia do Senhor. E precisamos entender a nossa atitude. Porque a palavra fala que nós devemos participar da ceia discernindo o que nós estamos fazendo. E aí a palavra fala que você escolhe, que você deliberadamente escolhe o seu Senhor. E aí quando nós vamos ver, lá em Êxodo 21, de 1 a 6, vai tratar sobre as ordens dos servos, de como é que se deveria tratar os servos. E ali o texto fala assim: olha, quando você tiver um escravo hebreu, ele vai te servir por 6 anos, e no 7º ano ele vai ser colocado em liberdade. E aí no final desses 6 anos, no 7º ano, quando ele for colocado em liberdade, esse escravo vai ter direito de escolha. Vira para o seu irmão e fala para ele assim: você tem direito de escolha. Mas agora, fala para o seu irmão: você pode escolher a que Senhor servir. E a Bíblia fala que esse escravo, ele tinha direito. Se ele fosse vendido, solteiro, e quando ele chegasse no final dos 6 anos, ele ganharia uma carta de alforria, ele seria livre. Só que, se durante o seu tempo de escravidão, ele arrumasse esposa e filhos, ele sairia sozinho. A liberdade era só para ele. Mas existiam senhores que eram tão generosos, tão humanos, tão respeitadores, que existiam servos que quando chegava no final desses 6 anos, ele virava para o seu senhor e falava assim: olha, Senhor, eu entendo que eu não vou ter vida melhor sendo livre. A vida que eu tenho sendo escravo é ótima. E eu não quero abrir mão dela. Então, eu quero ser escravo de orelha furada. E aí conta-se que esse senhor o levava às portas da cidade. E ali, diante dos anciões, ele furava a orelha desse escravo. Porque por onde esse escravo passasse, as pessoas entenderiam assim: ele abriu mão da sua liberdade. Por amor. Não era por conveniência. Ele abriu mão por amor. E aí você fala assim: tá bom, pastora, mas o que eu tenho a ver com isso? Tem a ver que no dia em que te foi apresentado o Evangelho, você teve direito de escolha. E quando você declarou para Satanás e para todo o inferno assim: não, a partir de hoje eu quero Jesus como Senhor da minha vida, você virou e falou assim: Senhor, pode furar a minha orelha. Mas como assim? Sabe por quê? Lá na cruz, o Senhor pagou um preço pela minha vida e pela sua. E Ele colocou na sua mão o direito à liberdade. E muitas pessoas leem a Bíblia e falam assim: ah, mas se Deus sabia que o homem ia pecar lá no Éden, por que Ele deixou? Porque Ele deu para você o direito de escolha. Ele deu para você o direito de escolher se queria ou não amar a Ele. E quando nós decidimos amar ao Senhor, quando nós decidimos que Ele seja Senhor da nossa vida, o servo de orelha furada, ele decide algumas coisas. Primeiro, ele entende que ele decidiu por uma escravidão
vitalícia. Vou ser escravo para o resto da minha vida. Mas eu decidi que eu vou ser escravo o resto da minha vida como um ato de amor. Seria o mesmo que você virasse e falasse assim: Deus, não tem melhor lugar para estar do que debaixo da sua proteção. Então, eu escolho ficar debaixo dela. Você fez essa escolha? Que pena que poucos fizeram. Eu acho que vocês não entenderam. Você fez essa escolha? Amém. De estar debaixo da proteção do Senhor Jesus? Amém. Então você declarou para ele assim: olha, fura a minha orelha. Eu quero ser servo de orelha furada. Eu quero que todos vejam. Irmãos, entenda uma coisa. Vocês já viram aqueles jovens que usam alargador? Dependendo do tamanho do alargador, a orelha não volta mais. Começa com um pequenininho, um brinquinho, e vai aumentando, aumentando, aumentando. Até tem uns que ficam com a orelha bem grande, bem larga. Vamos e convenhamos. Se um jovem com essa orelha marcada, bem larga, passar por você, tem como você não ver? Tem, irmãos? É automático, o olho vai, né? Porque sai do comum, é assim? Sai do comum. Eu não estou dizendo que é certo, que é errado, não é isso não, irmãos. É porque sai do comum. E aí o olho vai. Você imagina um servo de orelha furada. Por onde ele passava, saía do comum. Não era comum homem usando brinquinho. Passou, opa, aquele ali era escravo. E é escravo ainda. Só que de uma forma diferente, ele decidiu ser escravo. E aí quando ele decidiu ser escravo, ele renunciou à sua liberdade. Repita comigo: quando eu decido ser escravo, eu renuncio à minha liberdade. Quando nós renunciamos à liberdade, nós dizemos assim: olha, eu tinha direito de decidir por vontade própria, mas hoje eu passei o meu direito para o Senhor. Eu entreguei na sua mão. O Senhor decide por mim. Não, eu tinha direito de decidir: isso é bom, isso não é, isso eu gosto, isso eu não gosto. Mas hoje eu entendi que o Senhor sabe escolher melhor, então eu ponho na sua mão. É por isso, irmãos, que servo de Deus ora e pergunta ao Senhor: Deus, o que o Senhor acha disso? Senhor, eu vou fazer isso, o que o Senhor acha? Eu faço ou não faço? Porque você tem Senhor. Você não anda mais pela sua cabeça. Só que nós temos vivido tempos em que tem sido pregado um evangelho de um servo que quer se tornar Senhor. Nós começamos a vir para a casa do Senhor e nós viemos para a casa do Senhor assim: eu quero vir para receber, eu quero vir para ter, eu quero servir. E alguns ainda acham no direito de exigir do Senhor. Olha, Deus, eu sou dizimista fiel, então o Senhor tem. Olha, Deus, eu estou na sua casa, então o Senhor tem. Vira para o seu irmão e fala para ele assim: o Senhor não tem nada. Não tem nada. Mas fala para ele assim: ó, agora você tem. Você tem. Porque um dia você deu o seu direito de escolha, você entregou na mão do Senhor. Só que com uma diferença: tem pessoas que se entregam na mão do diabo. E de cara, sabe qual é a forma carinhosa que eles são chamados? De cavalo, de aparelho. E aí, se você for observar a palavra, sabe como é que o seu Senhor te chama? De menina dos olhos, de obra-prima. Mas você tem direito a escolher que Senhor você quer na sua vida. Porque quando você renuncia à sua liberdade, automaticamente vem junto viver para obedecer ao seu Senhor. A obediência, ela vem junto. Eu começar a entender que eu tenho que ouvir ao Senhor e seguir ao Senhor, vem junto. E aí nós vemos que nós temos exemplo disso. Vocês se lembram de Jesus? A Bíblia fala
lá em Hebreus 5:8, que embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Em Filipenses 2:8 diz assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele deu exemplo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós achamos que obedecer é muito pesado. Quando é colocado alguns princípios que nós devemos obedecer, nós achamos pesado demais. E queremos arrumar um jeitinho de burlar uma lei que é dada, um princípio, um mandamento que é dado. Só que a Bíblia hoje nos chama a atenção que nós precisamos despertar. Dá uma sacudida de leve nesse irmão aí do lado. Ele assim: desperta, irmão. Nós precisamos despertar. Para que tipo de servos nós temos sido? Quando nós começamos a analisar a figura bíblica do servo de orelha furada, nós vemos que o seu amor o levava a renunciar à sua liberdade e ainda o colocava numa condição de plena obediência ao seu Senhor. Você é servo? Você vive em plena obediência ao Senhor? Porque se não vive, é noite de conserto. O Senhor nos chama a consertar a nossa postura de servo. E talvez você diga assim: que é isso, pastor? Não é bem assim não. É interessante que lá em Lucas 6,46, o próprio Jesus, ele declara o que ele espera de um servo. Ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? O que ele espera do servo, irmãos? Que ele seja obediente. E o Senhor nessa noite te pergunta assim: você tem me chamado Senhor? Você me declarou como Senhor? Você está disposto a fazer o que eu te mando? E existem coisas que o Senhor nos manda e que Ele espera de nós. E nessa noite eu queria que você refletisse nisso. O Senhor nos chama, nos manda, nos ordena, nos conclama a pregar o seu Evangelho. E eu queria te convidar a fechar os seus olhos. E eu queria que nesse momento você refletisse: você está obedecendo o que Ele tem te mandado? A sua vida tem falado de Jesus? A sua forma de viver tem falado de Jesus? Porque se você não é obediente, você não é servo. Se você não tem vivido em disposição para obedecer, você não é servo. E aí eu quero te perguntar nessa noite: como é que anda a sua vida de servo? Você tem obedecido a quem? A quem você tem entregado a sua liberdade? A quem você tem entregado a sua obediência? Agora há pouco você cantou que queria que o Senhor fosse o seu universo. Você está disposto a entregar para Ele a sua liberdade? Daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. Mas a ceia é para ser celebrada por servos que entenderam o valor da sua vida cristã, que entenderam o amor do seu Senhor. E agora eu gostaria que você estivesse tirando um minuto, que você estivesse abrindo a sua boca agora e colocando para o Senhor como tem sido a sua vida de servo. Faz uma retrospectiva. Senhor, olha, eu tenho pregado o teu Evangelho, eu tenho vivido o teu Evangelho. Senhor, as pessoas veem o Senhor em mim. Ou você tem dificuldade em estar sendo servo? Ou será que está tão difícil que às vezes você até esquece que é servo? Será que você tem passado dias requerendo do Senhor que Ele faça?
requerendo do Senhor o seu direito, o Senhor te chama nessa noite a restabelecer a sua obediência. A sua obediência incondicional. Então comece a colocar para o Senhor agora: Senhor, eu tenho te servido dessa forma. Deus, olha, eu tenho entendido que te servir é fazer só algumas coisas, mas nessa noite eu entendo que eu abri mão. E eu quero abrir mão, eu quero renunciar por amor ao Senhor. Eu entendo que não há melhor lugar de estar do que nas tuas mãos, debaixo da cobertura do Senhor. Eu entendo que eu te quero como Senhor. E se você realmente entende isso, eu quero te convidar a se colocar em pé, onde você está. Se realmente você entende que quer Ele como Senhor, eu queria que nessa noite nós renovássemos a nossa aliança com o Senhor. Que você declarasse para Ele assim: olha, Deus, eu estou me colocando em pé, porque eu entendo que eu quero te obedecer. Porque eu entendo que isso é ser servo, e eu quero ser servo. Então agora você vai colocar diante do Senhor. Começa a oferecer para Ele. Fala assim: Senhor, eu entrego para o Senhor a minha liberdade. Eu estou renunciando, eu estou abrindo mão, Deus, do direito de decidir. Eu estou abrindo mão do direito de agir por mim mesmo. E eu quero que o Senhor tome o lugar devido de Senhor na minha vida. Deus, eu quero viver uma vida de obediência. Senhor, eu quero me entregar em amor a Ti. Deus, eu quero ser chamada pelo Senhor de servo. Eu quero que o Senhor veja em mim atitudes e uma vida de servo. Deus, eu quero que o Senhor olhe para mim e fale assim: esse é o meu servo porque ele me obedece. Esse é o meu servo porque ele faz o que eu mando. Então, Senhor, eu quero me entregar ao Senhor agora. E nessa noite, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Declare comigo assim, irmão: Senhor, nessa noite, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Senhor, nesta noite, eu quero renunciar à minha liberdade. Eu quero ser escravo de orelha furada, porque eu decidi me entregar ao Senhor. Porque eu decidi que o Senhor tem todo o direito de direcionar a minha vida. Porque eu decidi viver uma vida de obediência. Então, Senhor, me aceita como escravo. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém? Você agora pode realmente abrir a sua boca e declarar assim: o Senhor é Senhor da minha vida. Você pode declarar assim: Jesus, o Senhor é Senhor da minha vida, porque eu te entreguei. Eu te entreguei, então toma posse, Deus. Toma posse da minha vida.